1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, a sequência do sermão da manhã. Enquanto você encontra, deixa eu me lembrar, até mesmo os que não ouviram, porventura não tenham escutado o sermão da manhã, nós estamos ouvindo as exposições nessa carta, nessa epístola tão preciosa, e chegamos ao versículo de número 11, do capítulo 2. E como eu já fiz a leitura do contexto maior, do versículo 1 até o versículo 17, eu farei somente a leitura aqui dos versículos 11 e 12. São esses dois versículos que eu estou pregando, expondo desde pela manhã, né? Então, versículo 11, eu preguei somente até como peregrinos e forasteiros que sois. Então, nem concluí ainda o versículo de número 11. A intenção é agora à noite concluir o versículo 11 e pregar também o versículo de número 12. Eu expliquei pela manhã os dois, e eu vou falar isso novamente ao longo do sermão, na segunda parte. Eles compõem aqui um bloco aqui, eles têm uma unidade aqui de pensamento, de ideia sendo passada, ensinada. Então, leitura e exposição somente dos versículos 11 e 12 do capítulo 2 de 1 de Pedro. Assim diz o Senhor nosso Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. Irmãos, nós ouvimos pela manhã tanto os termos aqui, amados, exorto-vos, o significado de cada um deles, a importância no seu contexto, bem como também focamos boa parte, na primeira parte do sermão, bom tempo, primeira parte do sermão, nas expressões usadas pelo apóstolo Pedro, peregrinos e forasteiros. Eu quero que você agora comece a observar a expressão que ele usa em seguida. Ele vai agora ele passa agora a falar qual é a exortação que ele intenciona fazer aos seus leitores. Lembra, ele disse, amados, exorto-vos. Aí ele fala, em que condição? Na condição que vocês têm, que vocês estão, como peregrinos e forasteiros. Aí vem agora a exortação. Observe, a primeira parte dela. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Perceba, uma leitura rápida do versículo 11 pode levar uma pessoa a crer, meus irmãos, se os cristãos que são chamados para se comportar em relação a questões sexuais, meramente isso, de maneira diferente daqueles que são chamados de pagãos. Quando você lê aqui a expressão paixões carnais, uma leitura muito rápida, pode vir isso à sua mente. Meramente, Pedro está falando contra os desejos da carne relacionados a essa área, a questão sexual. E veja, de fato, isso está incluso no que Pedro está ensinando aqui. É bem verdade que o apóstolo Pedro ele tem isso como foco também. Todavia, o desejo carnal de que o apóstolo se refere aqui, ao qual ele se refere aqui, ele é muito mais abrangente do que meramente a questão do desejo sexual. Então tenha logo isso aqui em mente. Está presente, está incluso aqui, mas Pedro não está fazendo referência somente a esse tipo de desejo carnal. Está falando de algo muito mais abrangente. Desejos carnais tem a ver com os desejos da carne. E isso se refere, meus irmãos, a vários tipos de desejos. Abster-se dos desejos carnais significa, basicamente, você se abster dos desejos deste mundo, em obediência àquele do qual recebemos nossa forma, nossa maneira de nos comportar, de nos conduzir. O verbo traduzido aqui por se abster tem a ver com a ideia de se manter longe, evitar. Ao mesmo tempo, ele aparece aqui no tempo presente, que dá o sentido de vos manter continuamente longe de desejos pecaminosos, não vos deixar levar por eles em momento algum. Essa é a ideia. Nós somos chamados pela palavra de Deus a nos abster, a nos manter longe, evitar completamente tais desejos carnais. E isso, por estar no tempo presente, também denota a ideia
de que é algo contínuo. Não é um ato isolado, mas continuamente, sempre vigilante, o tempo inteiro, contra os desejos carnais. Tais desejos, eles costumam colocar, meus irmãos, o sucesso acima da obediência. E tudo isso tem uma correlação com a natureza humana corrompida. Vá lá para Gálatas capítulo 5, sem desmarcar o texto. Gálatas 5, veja que Paulo fala sobre isso, também um texto correlacionado a esse mesmo tema aqui. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo, na verdade, primeiro versículo 17. Versículo 17. Veja o que ele diz aí. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa guerra é o mesmo tipo de batalha, de guerra, que o apóstolo Pedro está tratando aqui no capítulo 2 da sua epístola. A guerra entre a carne e o espírito. Você quer ver exemplos desses desejos carnais? Capítulo 5 de Gálatas, veja aí. Capítulo 5 da carta aos Gálatas, versículo de número 19. A partir do 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Perceba que os três primeiros termos aqui, eles estão relacionados sim a essa questão sexual. Mas observe a sequência. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas. Veja, aqui o apóstolo Paulo está resumindo, porque a lista não é exaustiva. Há outros desejos carnais, há outras obras da carne, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o que Pedro faz referência aqui no capítulo 2, sobre desejos carnais, tem sim correlação com o que Paulo está aqui em Gálatas explicitando, falando com um pouco mais de detalhes. Pedro vai fazer isso nessa carta, ele vai também citar algumas mais à frente, a gente já vai chegar lá. Agora ele está apenas falando sobre isso de maneira mais genérica, mais sucinta. Como eu disse, os versículos 11 e 12 formam essa base. Pedro aqui ele apresenta princípios, já aplicações do que ele vem ensinando, mas ainda são mais gerais. Ele passa a aprofundar isso de forma mais específica ainda, lembra das camadas? Ele aprofunda nos versículos 11 e 12, o que ele vem tratando antes, e ele vai aprofundar ainda mais o ensino, as aplicações, a partir do versículo 13, mostrando várias áreas da vida que são assim, devem ser assim conduzidas pela palavra de Deus. Então, paixões carnais, tem em mente, tem a ver com o que Paulo também ensina em Gálatas, as obras da carne. Não apenas questões sexuais e morais, mas também tudo aquilo que envolve o desejo carnal, tudo aquilo que envolve agradar a carne e, ao mesmo tempo, é claro, desagradar o Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade daquilo que é pecado, aquilo que é pecaminoso. Veja, o apóstolo Pedro ele já disse aos seus leitores que eles não deveriam deixar suas vidas serem moldadas por tais desejos. Volta para o versículo 14 do capítulo 1. Versículo 14 do capítulo 1 de Pedro. Capítulo 1, versículo 14. Ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Agora, aqui no versículo 11, ele diz que não devem deixar que tais desejos sequer atuem em suas vidas. Não pode existir espaço para tal coisa. E aqui, veja uma implicação bem clara do que Pedro está aqui ensinando, para você já meditar de forma ainda mais profunda quanto a isso. Tal mandamento, expresso aqui nessas palavras, nos mostra, meus irmãos, que os desejos íntimos não são incontroláveis. Os desejos íntimos não são incontroláveis.
mas podem ser intencionalmente nutridos, isto é, alimentados, ou contidos. Isso é importante eu ressaltar, por quê? Porque em nosso contexto moderno, é muito comum nós ouvirmos pessoas falarem, isso é muito comum entre os ímpios, considerar sentimentos, afeições, como se fosse alguma coisa neutra, que a ética não regulasse isso. Exemplos mais graves, por exemplo, imagine, quando você escuta pessoas defenderem, olha, qual é o problema deste homem amar este outro homem e viverem juntos como se fossem um casal? Tudo isso em nome de quê? Do amor, que na cabeça deles, tal concepção, definição de amor, isso não pode ser uma coisa ruim, é um amor ali. Mas toda afeição, toda demonstração de carinho, de afeto, de paixão, deve ser regulada pela palavra de Deus. Sentimentos não são neutros, meus irmãos. Não são moralmente neutros. Não são. Pense com relação à nossa constituição, humana. Nós temos vontade, afeição e intelecto. Tudo isso em nós deve ser regulado pela palavra de Deus. A nossa vontade, o nosso intelecto e também o que nós sentimos, nossas afeições, nossos sentimentos, devem ser regulados pelo que diz a palavra de Deus. Não existe isso de moralmente neutro. Não, essa área da minha vida aqui é neutra. Eu posso demonstrar a ira do jeito que eu quiser, tristeza do jeito que eu quiser. Nem sempre, e a Bíblia nos ensina isso, se irar vai ser pecado. A Bíblia nos ensina lá em Efésios, como eu já preguei aqui há um bom tempo, em que até o irar-se, quando é governado pela palavra de Deus, ele tem o seu lugar. E é uma demonstração de o quê? De uma afeição sendo exposta. Bem como também quando você se entristece pelo seu pecado. Não é uma tristeza ruim essa. Você está demonstrando o quê? Que você não quer viver nessa vida de pecado, rejeitando o pecado. Então, toda a afeição, todo sentimento precisa ser orientado pela palavra de Deus. Quantas vezes nós ouvimos isso? Eu digo com relação aos relacionamentos, falo com relação aos relacionamentos entre homem e mulher, e homem com homem, mulher com mulher, porque é muito comum, no meio dos ímpios ouvir isso, né? Homem com homem, mulher com mulher e homens com mulheres também. Mas pense com relação à igreja. Quando um rapaz diz que está interessado numa moça, e sendo essa moça do mundo, ou o contrário, a moça é da igreja e o rapaz é do mundo. O que é usado como argumento normalmente? Eu amo. Eu a amo. Não pode ser condenado, pastor, tal coisa. O meu coração, eu estou com um sentimento bom em relação àquela pessoa. Tal sentimento, tal desejo, tal paixão precisa ser regulada pela palavra de Deus. Caso contrário, Deus condena. Condena, meus irmãos. Observe também a expressão que Pedro utiliza aqui, irmãos, sobre esses desejos. Ele vai dizer assim, que a gente tem que se abster das paixões carnais que fazem o quê? Guerra contra a alma. A palavra, ou a expressão que Paulo utiliza aqui, irmãos, tem a ver como servir como soldado. Essa é a ideia. E aqui o tempo presente dá ao verbo o sentido que continuamente fazem guerra. Continuamente fazem guerra contra a alma. É comum, quando duas nações entram em guerra, ou até mais, haver um chamado período de cessar-fogo. Uma pausa, ainda que estratégica, para descansar um pouco. Eis uma guerra que não há trégua. Eis uma guerra que não existe cessar-fogo. Eis uma guerra que a palavra de Deus diz que ela é contínua todos os dias das nossas vidas. É a guerra que as paixões carnais fazem contra a alma de vocês e contra a minha alma também. Não há sossego. Não há um dia. Mesmo no chamado dia de descanso.
hoje aqui mesmo, no dia do Senhor, no Shabá, no dia do descanso, hoje mesmo, as paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma, meus irmãos. Não param um segundo sequer. E veja, entenda isso, eu estou falando, a palavra está falando com relação a algo interno. É claro que também existe a afronta e a tentação do inimigo, externa, existe também o mundo vindo nos provocando, mas aqui o contexto, a expressão está falando da nossa natureza interna, a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, aquela ideia, você dorme com o inimigo, você mesmo, eu mesmo, diariamente, continuamente, irmãos, temos que lutar nas nossas almas contra as paixões carnais. Embora a palavra aqui usada pelo apóstolo Pedro também possa significar pessoa no sentido do ser completo, aqui se refere, meus irmãos, como diz um certo estudioso, a parte espiritual, não física da pessoa. Como assim, pastor? Pedro está sendo bem específico aqui. Ele está se referindo nesse texto à alma mesmo do indivíduo. A alma. E aqui, eu não tenho como não tirar essa implicação. O texto nos ensina isso claramente. Veja. Pedro está dizendo que existe uma guerra travada continuamente contra as nossas almas, que vem por meio do quê? Da natureza pecaminosa, as paixões carnais. Pois bem, a nossa alma é atacada pelas paixões carnais. Eu pergunto a você, eu quero que você pense comigo com relação a isso. Um psicólogo pode dizer isso para o seu paciente? Ele pode falar isso? A sua alma está sendo atingida pelas paixões carnais. O que você está passando nessa área, o que você está lidando na sua vida com relação a isso, são ataques frontais da sua própria natureza pecaminosa, as paixões carnais contra você mesmo. Ele pode falar tal coisa? Se ele fizer isso, ele corre um grande risco de perder o seu direito de assim atuar. A ideia do psicólogo, a sua função é exatamente o quê? Passar a neutralidade. Escutar o indivíduo e ali basicamente dar algum tipo de orientação. Mas eu não sou psicólogo. Pela graça do Senhor Deus, e somente pela graça do Senhor Deus, e pela sua divina autorização, eu sou o doutor de almas e eu posso falar para você. O que atenta a sua alma é o seu pecado. Assim como é comigo, meus irmãos. Queixe-se o homem de quê? Dos seus próprios pecados. São os nossos pecados, meus irmãos. Os nossos pecados. E não vai ser uma terapia desgraçada. Não vai ser que vai resolver isso. Somente pelo Santo Espírito atuando pelos meios de graça, dando os remédios para cicatrizar essa alma. Para curar essa alma, para que ela tenha agora ainda mais subsídios para poder lutar ferrenhamente nessa guerra. Psicologia não passa de placebo, quando muito, porque por vezes o que faz na verdade é induzir ao erro e fazer com que a pessoa continue no seu pecado. Quantas vezes o psicólogo vai dizer o quê? Isso é trauma de infância? A culpa é do outro, foi o seu pai, foi a sua mãe, foi alguma situação desastrosa que passou na sua vida, e culpa e responsabiliza o outro. Quando Pedro ensina que a palavra de Deus diz, são os vossos pecados, são os meus pecados. A nossa alma é atacada continuamente pelos nossos pecados, pelos nossos desejos carnais. Alimentar tais desejos pode até parecer inofensivo, meus irmãos, no momento em que ele acontece. Atraente e inofensivo. Visto que, em geral, os desejos eles não irrompem em ações erradas, pelo menos muitas vezes, nem sempre. Ainda que a pessoa fique só ali no desejo no coração, com relação a isso.
Mas mesmo que tal pessoa que esteja nutrindo um desejo carnal no seu coração, não coloque-o em prática, não apenas na área sexual, repito, qualquer desejo carnal, ela não coloca em prática, ela não vai lá e efetua, ela não vai lá e realiza. Ainda assim, se ela nutre no seu coração tal paixão carnal, não trata, não combate, não guerreia contra, se defendendo e atacando, vou explicar isso melhor, ainda que pareça algo inofensivo, está causando danos à sua alma. Tenha isso em mente. Toda paixão carnal, todo pecado está causando danos à nossa alma. Você pode não perceber isso. Por quê? Porque é invisível. Mas está acontecendo. Você viu a lista de pecados citada por mim, lida, em Gálatas capítulo 5. Pense com relação ao pecado da cobiça. A pessoa deseja aquilo que não pode ter, a pessoa deseja o que é do outro, ainda que ela não vá lá e roube, e quebre também o 8º mandamento e tome aquilo do outro. Mas enquanto ela alimenta aquilo no seu coração, a sua alma está sendo atingida, golpeada, dilacerada pelo pecado. E assim é com relação à cobiça quanto à questão sexual, assim é com relação à idolatria no coração. Todo pecado, toda paixão carnal alimentada no coração, que não é combatida devidamente, traz danos seríssimos à alma. E quanto mais tempo passa e isso não é tratado, mais séria a situação fica. Mais difícil tratar vai ser. Mais difícil. Não ter consciência desse prejuízo espiritual, meus irmãos, indica um baixo nível, se é que existe, de discernimento espiritual. É impressionante como há pessoas, e eu não estou falando contra isso em si, tá bom? Não entenda mal. Como há pessoas que são muito preocupadas com o seu corpo, com a sua saúde. Isso não é pecaminoso, pelo contrário, é cumprir o 6º mandamento. Por vezes a gente negligencia isso e peca contra o Senhor. Mas por que não aplicar o mesmo princípio, e até mais, com mais rigor ainda, a sua alma? Não apenas se preocupar com o alimento que você ingere fisicamente, mas com relação ao que você está consumindo, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, se alimentando espiritualmente. O seu corpo ser danificado, se você estiver em Cristo, ele vai para a sepultura, vira pó, e será ressuscitado. Se a sua alma for golpeada de tal maneira que você se afasta da presença do Senhor Deus, não há salvação. Não há cura. Se você morrer assim. Pedro diz, meus irmãos, que esses desejos carnais, essas paixões, ambições, que fazem guerra contra a alma, elas não apenas, essa é a força do texto, são como pedras de tropeço. Elas estão fazendo guerra contra a alma. Guerra. Você já deve ter visto filmes sobre isso, lido livros a respeito de guerras, documentários, reportagens, te dá um vislumbre do que acontece numa guerra. Numa guerra, meus irmãos, ninguém sai ileso. Ninguém. Às vezes você encontra na rede social, é provável que os irmãos já tenham visto esse tipo de coisa, uma foto de um soldado antes de ir para a guerra e depois que ele volta da guerra. São coisas assim impressionantes. Um rapaz de boa aparência, com boa saúde, e ele, quando volta da guerra, tem até uma foto bem famosa que circula na internet aí, a noiva abraçando a esposa, não lembro agora, acho que noiva, e ele com o rosto deteriorado, acabado. Entenda, não apenas fisicamente, mas internamente destruído pelo que ele viu na guerra, pelo que ele presenciou numa guerra. É essa ideia que eu quero que vocês tenham em mente aqui, extraindo a palavra de Deus. Vida cristã não é brincadeira.
Você não está num playground, não. Você não está jogando videogame de guerra, não. Jogo de guerra, não. Onde você mata ali o adversário, pode morrer e volta. Não, não é não. Não é brincadeira não, irmãos. É uma guerra seríssima. Que todos nós carregamos as nossas cicatrizes. Todos nós. De forma alguma eu estou dizendo isso no sentido de que o Senhor não perdoa nossos pecados. É claro que perdoa. Nós ouvimos já hoje sobre isso, inclusive. O que eu estou dizendo é que todos os pecados que a gente comete, especialmente aqueles mais graves, acarretam consequências para o resto da vida. E a gente tem que lidar com as consequências da guerra. De termos perdido uma batalha aqui, outra acolá, para a paixão carnal. Os prejuízos da guerra. Como é que lida com isso, reverendo? Ora, uma guerra tem pelo menos 2 ações que você tem que tomar. A primeira é de quê? Defesa. Só um louco vai para uma guerra sem se proteger. Sem usar colete, capacete, sem estar preparado devidamente, sem estratégia alguma. A primeira preocupação é se defender. É preservar a própria vida o quanto for possível. Então, como é que se defende? O texto diz: absterdes das paixões carnais. Se abster, deixar completamente, abandonar, não é meramente diminuir. Essa aqui eu vou nutrir um pouquinho, vou guardar só. Não. Abstinência. Abstinência. Total. Assim a gente se defende. Mas não apenas se defende. Como veremos daqui a pouco, também há um momento de ataque. Mas ainda com relação a essa questão de fazer guerra contra a alma, uma das coisas mais absurdas que a gente escuta, meus irmãos, em nossa caminhada cristã, por parte de falsos mestres, é a seguinte expressão. Você já deve ter ouvido isso, especialmente aqueles que são já antigos na fé. Venha para Jesus que todos os problemas serão resolvidos. Quem nunca ouviu isso, não é? Se você vier para Jesus Cristo, então o seu casamento vai ser resolvido. Se você não é casado, vai se casar. A questão financeira vai ser resolvida. Tudo que você tiver de problema para resolver, venha para Jesus Cristo que isso vai ser resolvido. Eu não sei quanto tempo você tem de fé. Hoje, eu completo 18 anos que eu professei a fé cristã verdadeira. Larguei o romanismo. E a minha vida, meus irmãos, só se tornou cada vez mais difícil com relação a essa guerra. Porque até os 16 anos de idade, eu estava entregue aos pecados. Eu não estava em guerra, e eles não faziam guerra no sentido assim de querer, já era dominado por eles. Mas agora, ou desde então, eu tenho que viver essa guerra. Há 18 anos pelo menos. Há quantos anos você luta, você trava essa batalha? Alguns aqui talvez digam, reverendo, desde quando eu fui concebido. O Senhor converteu-me no ventre da minha mãe. Se essa é a sua experiência, louvado seja Deus por isso. Então, toda a sua vida você está nessa guerra. Alguns menos anos, menos tempo do que isso. Mas ainda assim, vive essa guerra em alguma medida. Eu quero ser mais específico aqui nessa aplicação. Quais são as lutas, quais são as guerras que você tem travado na sua alma? Onde a batalha é mais renhida na sua vida? É a sua ambição? Você precisa comprometer a sua integridade para conseguir o que quer? Ou para você alcançar o que você deseja? Negociar princípios, valores cristãos? Qual é a área em que você é mais tentado nas paixões carnais? A verdade é que há uma batalha singular para cada pessoa, meus irmãos. As minhas lutas, elas podem ser diferentes das suas e as suas das minhas. Cada um de nós vem de um contexto diferente e com cicatrizes diferentes. E
hábitos que são profundamente arraigados, de modo que uma luta, uma guerra para um homem pode ser algo mais tranquilo para outro. Não é que ele não enfrente em algum nível, mas não é tão custoso para ele em comparação àquele outro. Sim, não tenha dúvida. Em algumas áreas, alguns homens, algumas pessoas são mais tentadas do que outras. No entanto, cada um de nós tem a sua luta, de modo que sempre devemos perguntar: o que está causando esse conflito na minha alma? Que paixão ou que paixões carnais mais têm se levantado contra a minha alma? Eu quero lembrar a você o que o nosso Senhor nos ensinou. Ele expressou um princípio muito importante lá em Marcos 8,36. Ele disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Observe como o Senhor estava aqui comparando os benefícios que são oferecidos pelo mundo com o valor da alma. A pergunta é: se você ganhasse o mundo inteiro, só que o valor disso fosse trocar pela sua alma, valeria a pena? Ele colocou essa questão de um outro modo, lá em Mateus 16, 26. Que dará o homem em troca da sua alma? Que valor, meu irmão, você atribui à sua alma? Que preço você coloca na etiqueta da sua integridade? Qual é o valor? Eu quero te lembrar nessa noite que se você não possui nada, se a tua conta bancária estiver zerada, se você perder o emprego, a casa, veja, se tudo se acabar, ainda resta a tua integridade em Cristo. Quanto ela vale? Quanto ela vale? Nos conflitos com o mundo, precisamos lidar com essa pergunta a cada dia. A integridade não tem preço. A nossa alma, assim como o nosso corpo, foram lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Perder a alma por um prato de lentilhas, perder a alma por coisas infinitamente inferiores em seu valor, tolo, se você agir assim. Agora observe o versículo 12, a partir do versículo 12, o que Pedro diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, aqui no texto original, não há, e nos versículos mesmo aqui em português, você consegue perceber isso, não há o início aqui de novo período. Sim, por quê? Porque o versículo 12 é como se fosse aqui, na verdade, o lado positivo do versículo 11. Como assim? O versículo 11 está em termos negativos. O que nós não devemos fazer nesse caso, nós devemos deixar de fazer. Pensando aqui na abstinência. Não alimentar os desejos carnais. O 12 agora passa a colocar isso de forma positiva, ou seja, o que a gente deve fazer. Ter o procedimento correto entre gentios. Então, por isso que eu falei que o versículo 11 e 12 estão juntos aqui. Pedro está dizendo o seguinte, versículo 11: nós devemos nos abster das paixões carnais, essa é a exortação. E agora o versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Me abstenho e mantenho o procedimento correto. Além disso, também você tem aqui a ideia do interno e do externo sendo ensinada. Você, internamente, a sua alma, nós devemos nos abster das paixões carnais, ou seja, internamente, dentro de nós, deve ser verdade, mas também o nosso procedimento, nossa prática, externamente deve ser o quê? Fiel ao Senhor, dando testemunho disso. As duas coisas também juntas aqui. Ele vai dizer, procedimento, ou mantendo exemplar o vosso procedimento. A expressão aqui
traz a ideia, no caso o procedimento aqui, se refere ao modo de vida, à conduta contínua, é um padrão de vida diário. E quando ele fala que esse exemplo, no caso esse procedimento deve ser exemplar, deve ser algo bom, a ideia, irmãos, é de algo nobre, que é belo, que é admirável. E eu quero que você tenha isso na sua mente, governando essa exposição daqui para frente. Como assim? A exigência bíblica não é apenas de uma vida cristã que se abstém do pecado, mas é mais do que isso. É uma vida que tem um procedimento exemplar, que causa admiração nos outros. Que as pessoas possam enxergar beleza, virtude, possam se admirar do que elas enxergam, do que elas veem. Percebe? A santidade não é somente algo que envolve a moral, no caso um comportamento meramente moral, é de fato moralidade, no caso a moral aqui extraída da palavra de Deus, a lei de Deus, mas é uma moral, irmãos, que tem a ver com uma beleza visível. Visível. É um procedimento exemplar, digo, é uma prática que causa essa admiração, elogios. As nossas vidas devem ser algo que, mesmo quem discorda, pelo menos alguns farão isso, sabemos que há pessoas que são ainda mais duras de coração, mas mesmo quem discorda, consegue em algum nível, em alguma instância, admirar silenciosamente. Se você tem algum tempo de cristão, você sabe que, é provável que você já tenha ouvido isso, de uma pessoa descrente, acerca de você ou falando de um outro crente. Algum tipo de admiração? Dizendo, olha, o fulano tem uma vida tão correta, tão ética. Ah, pastor, isso vai salvá-los meramente? É claro que não, se não confessar o nome do Senhor não serão salvos, mas veja, é o nosso dever, como a gente vai ver daqui a pouco, isso faz parte do nosso testemunho do Evangelho, inclusive para isso, para que tais pessoas sejam alcançadas, elas admirem, ainda que silenciosamente, o nosso testemunho. Tal ensino também, meus irmãos, confronta aqui a ideia de uma fé que é privatizada. Não existe profissão de fé em Cristo que é somente interna. Eu sou crente, só no meu coração. Ninguém na minha família sabe, tudo bem, alguns sabem, mas no meu trabalho ninguém sabe. Talvez um ou outro. No meu bairro, então, mais difícil ainda. Não, alguém que crê no Senhor Jesus Cristo deve demonstrar isso de forma tão vívida, tão real, tão exemplar, que os outros contemplem isso, vejam isso, pelas atitudes, pela fala, pelas vestes, por todo o comportamento exemplar. Um cristão verdadeiro, alguém que faz guerra contra as paixões carnais, é alguém que inevitavelmente tornará visível isso. Visível isso. As pessoas o reconhecerão como alguém que está em guerra contra esse mundo, contra o pecado. Também, meus irmãos, isso nos ensina a integração do ser. Quem nós somos em secreto precisa sustentar quem nós somos em público. O que você é em secreto é o que vai sustentar o que você é em público. Se em secreto, no meu mais íntimo, do meu ser, aqui no meu coração, eu luto, guerreio contra as paixões carnais, isso será evidenciado pela minha prática. Ao mesmo tempo também, eu quero que você seja lembrado sobre isso. O texto nos ensina, meus irmãos, que não basta evitar o mal. A vida de um cristão precisa ser atrativamente boa. Atrativamente boa. Eu sei que por causa de falsos ensinos, muitas vezes por causa de falsos mestres que distorcem o que é o Evangelho, distorcem o que é a vida cristã, o que é a igreja, acaba que os ímpios têm uma visão ainda mais distorcida por causa desses homens, do que é ser crente. Mas pela sua vida, pelo nosso exemplo, pelo nosso comportamento exemplar, nós vamos dar testemunho do que é ser crente de verdade. O que é alegria verdadeira, o que é satisfação, o que é contentamento.
o que é nós termos uma vida de santidade, de piedade. Tudo isso vai ser demonstrado pelo seu modo exemplar. Mas Pedro diz ainda, no meio dos gentios, aqui eu quero fazer uma explicação importante sobre esse termo que ele diz aqui, essa expressão que ele fala aqui. Quando ele chama os incrédulos de gentios, meus irmãos, ele não faz isso porque ele pensa que seus leitores sejam todos cristãos judeus. Eu já expliquei isso lá atrás, no início da exposição de 1 de Pedro. Mas a ideia é porque ele pressupõe que uma vez os cristãos, aqueles que estão dentro do corpo de Cristo, quer judeus, quer gentios, são literalmente, nesse sentido, o verdadeiro Israel. Como assim? Quando alguém é convertido a Cristo, seja judeu ou gentio, uma linguagem bíblica para se referir à igreja de Cristo é essa: o verdadeiro Israel, judeus e gentios em Cristo. Nesse mesmo sentido, a Bíblia utiliza, por vezes, a expressão gentios para os ímpios. Só que esses ímpios, chamados de gentios, não são somente os gentios de outras nações. Também aqui inclui os judeus não convertidos. É o que Paulo ensina aos romanos. Quem de fato é judeu? O que é circunciso na carne? Quem de fato é judeu? O que tem o seu coração circuncidado. Quem de fato professa a fé no Deus de Abraão é que de fato pode ser chamado de um judeu verdadeiro, faz parte do Israel espiritual. Judeus étnicos e gentios étnicos, que é o nosso caso aqui. E todos que estão fora de Cristo, quer sejam judeus étnicos ou gentios, são chamados de gentios ou de pagãos. Então, quando Pedro fala aqui de gentios, ele não está falando somente de quem? De outras nações, mas de israelitas e gentios não convertidos, ou seja, pagãos, descrentes, pessoas que não creram no Senhor Jesus Cristo. A sua referência é a não cristãos. Observe, é nesse contexto que você e eu e os leitores de Pedro ali estavam e nós estamos inseridos. Num ambiente que é adverso. A fé cristã, ela é vivenciada num contexto hostil. Não apenas a guerra interna acontece, mas também há pessoas do lado de fora guerreando contra nós, se levantando contra a nossa fé. Mas observe que o texto nos diz, meus irmãos, que o ambiente secular, ele não é somente uma ameaça. Não, ele serve também, entenda o sentido aqui, ele serve também como uma plataforma da revelação divina. Aprove ao Senhor Deus usar o seu povo, uma vez que ele elegeu o seu povo, ele chamou o seu povo, fez com ele uma aliança, este mesmo povo deve testemunhar desse Deus no meio dos gentios. Lendo o texto pela manhã, de Filipenses 2,15, como luzeiros no mundo, resplandecendo a luz de Cristo, do Evangelho da Graça, nesse mundo de trevas. O Senhor nos coloca nesse contexto, não nos tira do mundo, é a própria oração do Senhor Jesus Cristo, não nos tira do mundo, mas nos conduz no meio desse mundo, peregrinando por esse mundo, dando testemunho do Evangelho. Ele diz ainda, falam para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores. Aqui, irmãos, indica calúnia, suspeita. O verbo que Pedro usa aqui significa maldizer. Nós, cristãos, devemos sempre nos esforçar para ter uma conduta tão exemplar a ponto de que as acusações maledicentes dos incrédulos serem sempre infundadas. Lembra de que nós já ouvimos sobre isso com relação aos oficiais da igreja? Isso se aplica a todos nós, irmãos, a todos os cristãos. Nós devemos ser o quê? Irrepreensíveis. Ninguém pode ter uma acusação legítima contra nós. Sempre que alguém nos acusar, deve ser uma acusação que é o quê? Maledicente. E claro, em algum momento pode acontecer que alguém te acusou por conta de um pecado que você de fato cometeu.
E sim, se você é um cristão verdadeiro, você vai demonstrar arrependimento, vai confessar, vai dizer que pede perdão a tal pessoa, eu não devia ter feito isso, dei mau testemunho, de fato. Mas nunca, pelo menos sempre que for possível, a gente lutar contra isso, para que não seja um pecado escandaloso, que vai causar ainda mais prejuízo ao nosso testemunho e à mensagem do Evangelho. Então, o nosso esforço deve ser sempre esse, para que toda acusação dos gentios, dos ímpios, seja o quê? Infundada. Infundada. Quando nós somos tratados como malfeitores, o registro de nossa conduta cristã deve revelar boas obras e uma ausência de falhas ou vícios. Ao proceder assim, nós cristãos fazemos o quê? Emudecer a ignorância dos insensatos. Veja aí o versículo 15. Versículo 15, ele diz, versículo 15, não está sendo pregado nessa noite, mas não sei se você vê isso. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Agora deixa eu ampliar isso daqui, o contexto em que Pedro escreve isso daqui. Talvez você já tenha ouvido esse relato e provavelmente alguns aqui leram sobre isso. Na metade do século I, os cristãos, a igreja de Cristo ali, com frequência ela era alvo de ataques de maledicência e perseguição. Sim, irmãos, eles eram acusados, os irmãos ali, injustamente de várias coisas. Imoralidade, sabia disso? Por quê? Porque já naqueles dias, certamente, e claro, isso acontecia, eles se tratavam como irmãos. E aí, os que ouviam de fora aquela conversa, aquela história, pensavam assim, rapaz, então acontece incesto? O irmão está casado com a irmã? Olha a loucura aqui. E tais ataques maledicentes eram proferidos contra a igreja de Cristo, dizendo que havia relação incestuosa, homem casando com uma mulher que era sua irmã. Quer ver um outro tipo de ataque maledicente? Com relação ao que vocês, pelo menos a boa parte aqui, hoje pela manhã, assim, experimentaram a ceia do Senhor. Os cristãos eram acusados de canibais, ou de canibalismo. Eles comem o corpo e bebem o sangue de um homem. Canibalismo. Também eram acusados de deslealdade ao império, por negarem César como Senhor e crerem somente no Senhor Jesus Cristo, sendo que não era uma desobediência aqui quebrando a lei de Deus, mas era não tratar César como um Senhor, no sentido como Cristo é tratado. Acusações mentirosas, infundadas contra os nossos irmãos. Há um famoso caso que aconteceu na história, e provavelmente você deve ter ouvido falar, que foi para silenciar os rumores de que ele próprio havia posto fogo em Roma. O que foi que Nero fez? Culpou os cristãos. Ele fez deles bodes expiatórios para ali difamá-los e persegui-los. Acusações maledicentes, não verdadeiras. Fidelidade a Deus sempre vai gerar oposição e distorção por parte dos inimigos. Aqueles que são infiéis se levantam contra a igreja de Cristo para quê? Para distorcer a verdade e se opor ao povo de Deus. A distorção é inevitável quando valores do reino confrontam valores culturais. O texto pressupõe que a verdade nem sempre será reconhecida imediatamente. Em boa parte das vezes não será reconhecida imediatamente. Isso exige, meus irmãos, uma fé que não depende de reputação imediata para permanecer firme. Já pensou? Eu só vou permanecer firme em Cristo dependendo da reputação que eu tiver. Entenda isso. Nos esforçamos para sempre dar bom exemplo, bom testemunho. Eu digo com relação na boca dos ímpios. Ainda assim a gente pode enfrentar e vai enfrentar maledicências. E se a minha fé depender disso, do quanto eles aprovam, do quanto eles estão me elogiando ou não, eu não vou permanecer de pé. A nossa aprovação não é dada pelos ímpios. Ainda que nosso anseio deve ser esse, que a gente tenha uma vida que cause admiração, para que eles queiram conhecer a Cristo.
mas nossa fé não depende da aprovação deles. Então eu pergunto a você, você está disposto a ser mal interpretado por um tempo, talvez o resto da sua vida, sem abandonar a verdade? Pedro diz ainda, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras. E aqui eu quero que você se atente ainda mais. Pedro está dizendo o seguinte, a ideia é essa, observar atentamente, examinar de perto. Sugere aqui uma vigilância constante dos não cristãos. O mundo, ele não apenas ouve, irmãos, ele analisa a vida do cristão. O mundo não apenas vê, ele testa a coerência do cristão. Pastor, não entendi. A gente pode até não perceber, e muitas vezes a gente não consegue perceber, mas os ímpios, de forma geral, estão nos observando atentamente. Alguns mais do que outros. Silenciosamente nos observando. É provável que você já tenha tido essa experiência. Um deslize que você cometeu. Alguém dizia assim para você, e tu não é crente? Uma besteira que você falou. Uma forma errada ali que você agiu. Na primeira vez que ele viu, que ele ouviu, ele dizer, tu não é crente não? Porque eles observam atentamente. É o testemunho da palavra de Deus. Eles estão nos observando. Vendo o nosso procedimento. Existe sim uma investigação silenciosa, irmãos, avaliando se a sua fé de fato resiste à vida real. Percebe como isso elimina qualquer espaço para uma duplicidade sustentável? Sim. Se você é um falso crente, um falso cristão, você pode até enganar por um tempo, mas como se diz, né, e eu sei que isso pode soar como um clichê, mas é uma verdade, você não enganará o tempo todo. Não vai. Você não engana Deus em momento algum. E você não vai enganar as pessoas o tempo todo. Não vai. Quem tenta manter duas identidades ao mesmo tempo, em algum momento será descoberto. Em algum momento. O nosso Deus é o que traz aquilo que está em oculto para ser revelado. Ele revela o que está em oculto. E por vezes as pessoas imaginam isso apenas com relação ao juízo final. De fato, isso vai ser exposto, não tenha dúvida, nas suas obras. Mas muitas e muitas vezes isso acontece aqui e agora. Aqui e agora. O Senhor expõe alguém que vive uma vida dupla. Se diz crente, professa a fé, está na igreja há muitos anos, mas nunca foi convertido e mantém uma dupla identidade. Se diz, sou pedra viva, estou ligado à pedra que vive, a pedra viva, estou ligado a ele. Mas é um descrente, é um ímpio, é um ardoroso pelas paixões carnais. O Senhor há de te expor. Eu pergunto a você, a sua fé sobreviveria a uma observação contínua e honesta? Se você fosse exposto a isso, mais do que você já é, porque nós somos, né, vivendo nesse mundo, mas se houvesse ainda maior exposição, acompanhamento mais próximo de você, por parte do conselho da igreja, do pastor da igreja, ou de outros irmãos da igreja mesmo, ali vendo a sua vida diária com Cristo, ela resiste a essa avaliação? Resiste. Talvez você pense assim, reverendo, mas aí vai encontrar vários pecados em todos nós. Entenda, eu não estou falando de perfeição aqui, porque isso só será alcançado plenamente quando Cristo voltar, quando estivermos com o Senhor. O mais seja nosso alvo, a perfeição. Eu estou falando de alguém que tem uma dupla identidade. Um cristão verdadeiro só tem uma identidade. E um cristão verdadeiro passa no teste. Você vai encontrar pecados, momentos de falhas, enfim, vai acontecer. Mas você não encontra uma pessoa que é duas caras, duas conversas, duas palavras, uma coisa na igreja, outra coisa lá fora. Num cristão verdadeiro, não. O que ele é aqui,
ele é em qualquer lugar. Sobrevive. Sobrevive. Pedro utiliza a expressão boas obras, e isso nos mostra como não são atos isolados, mas refere-se a um padrão encarnado de vida redimida. Fomos redimidos pelo sangue de Cristo, então nossa vida evidencia isso. Bem como também, irmãos, essas obras, veja como isso é maravilhoso. As obras dos crentes, as boas obras dos crentes, elas têm uma função apologética. Muitos debates sobre a questão da apologética, né? Inclusive há algumas linhas quanto a isso. Qual é a defesa melhor para poder, qual é a apologética melhor para defender a fé, né? Qual é? E aí se fala sobre isso em termos de argumentação. E eu não sou contra, pelo contrário, sou um ardoroso defensor da apologética. Argumentação, fala mesmo. Isso acontece inclusive no sermão. E Pedro vai falar sobre isso no capítulo 3, a gente vai chegar lá se Deus quiser. Mas aqui no capítulo 2, ele já está nos mostrando que há uma outra forma de fazer apologética. Há uma outra maneira de você defender a fé cristã, de você evidenciar a fé cristã e defendê-la. E usar desse meio, dessa ferramenta, desse instrumento, para convencer os outros. Sabe qual é? O teu comportamento. As boas obras. As boas obras. Elas silenciam acusações sem palavras. Não entenda mal. Não é uma coisa ou outra. Não é que não tem espaço para fala em algum momento. O que eu estou dizendo aqui, se alguém for uma pessoa habilidosa na argumentação da fé cristã, mas não tiver vida que acompanhe isso, aqueles que escutam não darão nenhum valor a isso. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço vários, infelizmente, que passaram por aqui, inclusive, nessa igreja. Que se você colocar na internet, rapaz, defende o calvinismo, defende a fé presbiteriana, defende a teologia reformada, debate como ninguém. Debate como ninguém. Ainda que pegue aí dos ChatGPT da vida, né? Não seja da própria argumentação do indivíduo. Mas enfim, argumenta de alguma forma. Mas e a vida? A pessoa é conhecida como uma debatedora, mas e a vida? E as boas obras? Não constituem a base da nossa salvação, são a evidência dela. Vocês são bem doutrinados quanto a isso. Não confunda as coisas aqui. Boas obras a gente poder ser salvo. Não, pastor. Não. A evidência da tua salvação. Boas obras. Pois bem, essas boas obras, que são a evidência da tua salvação, elas servem como defesa da tua fé. Para que os outros possam observar e querer conhecer o teu Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador. E sem elas, a tua argumentação vai ser vazia. Não vai ser bem embasada. Escute o que diz a nossa confissão de fé no capítulo 16 das boas obras. Confissão de fé de Westminster, capítulo 16, seção 2. Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam seus irmãos. Veja, boas obras traz edificação para os nossos irmãos. Adornam a profissão de fé do Evangelho. Adornam. Aquilo que você professa é adornado, é enfeitado, é embelezado pelas tuas boas obras. Tapam a boca aos adversários. Que é o que diz o versículo 15 aqui. Inclusive é o texto bíblico usado na confissão de fé para fundamentar exegeticamente o que eles estão dizendo aqui. Os adversários têm as suas bocas tapadas. Por quê? Por que eu vou acusar aquele homem, aquela mulher? Não tenho nada o que acusá-lo. E glorificam a Deus. O versículo 12, de Pedro, é usado aqui. E glorificam a Deus. Essas boas obras dão glória ao nosso Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto e santificação, tenham, no fim, a vida eterna. A vida eterna. É o que as nossas boas obras fazem, meus irmãos. Você já tinha pensado sobre isso?
essa função das boas obras, esse objetivo que elas têm? As boas obras têm muitos objetivos, a gente viu alguns aqui. Um deles é que através delas nós podemos ganhar pessoas para Cristo. Entenda, não é que a pessoa vai, só porque ela observar, ela vai se converter, mas isso vai ser um instrumento para que ela conheça Cristo e possa ouvir a mensagem e assim saber quem é o Senhor, quem é o Redentor e crer nele. Talvez tenha sido assim com você. Você viu uma pessoa na sua vida, um familiar, algum colega no trabalho, que tinha uma conduta diferente, uma maneira de agir diferente, uma linguagem diferente. Talvez você viu na sua casa, o seu pai, a sua mãe, alguém que se converteu, você viu, papai não é mais o mesmo. O meu filho é mais o mesmo. Aconteceu alguma coisa na vida dele, alguma mudança aconteceu. Eu estou vendo a transformação aqui na vida dele. E isso ter atraído a pessoa. Deus usar disso, essas boas obras, para que essas pessoas pudessem conhecer a Cristo. Observe o tamanho da nossa responsabilidade, meus irmãos. Nós evangelizamos também nesse sentido, dando bom testemunho de Cristo. Mas por último aqui, Pedro encerra dizendo o seguinte, versículo 12. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. A expressão que Pedro utiliza aqui, eu quero começar por ela, nessa parte final, dia da visitação. Existe um debate entre os estudiosos sobre isso. Alguns comentaristas que eu consultei entendem que a expressão se refere somente ao dia do retorno do Senhor. O dia da visitação aqui seria com relação ao retorno do Senhor. Inclusive, alguns entendem que esse dia da visitação teria a ver com o quê? Com os incrédulos dando testemunho do senhorio de Cristo, mas não no sentido se regozijando nesse fato. Não seria essa a ideia. Mas que forçados pela circunstância, reconhecendo o Senhor retornou, executou seu juízo no dia da visitação e assim estão agora testemunhando isso. Então seria uma ideia mais de juízo. E de fato a expressão ela aparece também biblicamente com esse sentido em alguns textos, quando Deus visita para julgar. Todavia, tal expressão também aparece para se referir à visitação divina quanto à libertação, bem como também à salvação. Então, alguns entendem, outros entendem aqui nesse caso, que o dia da visitação aqui, inclusive há um estudioso que traduz assim, ele coloca como se fosse uma visitação para trazer salvação. Então, é como se fosse o seguinte, num certo momento, num certo dia, Deus visitaria aqueles indivíduos com salvação. Então não estaria se referindo necessariamente ao último dia, ao dia quando Cristo retorna, mas a um dia de salvação, quando Deus assim salvasse aqueles que estavam ali observando a vida dos crentes. Eu entendo, meus irmãos, antes de continuar, também há quem entenda que a expressão aqui é usada intencionalmente pelo apóstolo Pedro com esse sentido mais aberto, como se Pedro estivesse intencionando falar tanto de um dia de visitação, de salvação, agora, acontecendo naqueles dias ali, bem como também estivesse ligado de alguma maneira ao retorno de Cristo, ao grande dia da visitação. Interessante que a palavra que é usada aqui é episcopes. Isso te lembra alguma coisa? O bispo, que visita também, supervisiona. Irmãos, eu entendo aqui que Pedro está ensinando à igreja e a nós essa noite que de fato isso está ligado à bênção da salvação. Tem implicações para também o retorno de Cristo, não tenha dúvida. Mas Pedro está falando aqui de um dia de salvação. A ideia seria a seguinte: nesse dia da visitação aqui, os incrédulos que estivessem ali caluniando os cristãos haveriam de glorificar a Deus. E tal glorificação
certamente, meus irmãos, é uma referência às pessoas que foram convertidas e prestam um louvor voluntário a Deus, voluntário ao Senhor Deus. Eles foram convertidos e glorificam a Deus porque veem as vossas boas obras, as nossas boas obras. Pastor, como é que a gente pode compreender, chegar a essa conclusão? Vá lá para o capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, você veja isso no contexto maior. Lembra que esse contexto aqui, ele segue, Pedro vai, a partir do versículo 13, fazer várias aplicações aqui. Veja o capítulo 3. Versículos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pedro dá um exemplo específico do que ele diz no capítulo 2, versículo 12, aqui no capítulo 3, versículos 1 e 2. Pedro está dizendo aqui que os maridos podem se converter quando eles enxergam, eles veem o bom procedimento das esposas cristãs. E a palavra, traduzida aqui por ver, examinar, observar, ocorre apenas no Novo Testamento, lá em 1 de Pedro 2, 12, e aqui no capítulo 3, versículo 2. Bem como também a palavra traduzida por procedimento é a mesma usada aqui que aparece lá no capítulo 2. Pastor, não entendi ainda, veja. No capítulo 2, lembra, é o quadro geral, aplicações gerais. Eu vou traduzir isso de uma maneira mais clara possível. Há ímpios que eles vão se converter, eles serão convertidos, e um dos instrumentos para isso é o vosso bom procedimento. Como vocês dão bom testemunho, têm as boas obras praticadas, os ímpios, há ímpios que vão olhar isso e vão chegar à conversão, no caso, vão conhecer a Cristo através disso. Aí no capítulo 3, ele dá um exemplo específico. Isso acontece no lar de algumas pessoas. A mulher é crente, o marido não é crente, e ele enxerga, ele analisa, ele observa atentamente o bom procedimento dela, e ele conhece a fé por causa das boas obras dela. Você entende agora porque eu creio que o versículo 12 aqui está falando principalmente de salvação? O dia da visitação aqui mencionado no versículo 12, com um contexto maior jogando luz, nos ensina que Pedro está falando de salvação, irmãos. De salvação. De salvação. Dessa forma, os versículos 11 e 12, e aqui eu caminho para o final, constituem um breve prólogo à segunda metade da carta. E, na verdade, apresentam de forma resumida aquilo que Pedro explicará, como eu já disse várias vezes, do versículo 13 em diante até o capítulo 5, versículo 11. Em síntese, nós devemos viver em uma sociedade incrédula e, ao mesmo tempo, evitar desejos pecaminosos e manter continuamente um padrão exemplar de vida, a fim de que os incrédulos sejam salvos e Deus seja glorificado. Quantas estratégias de evangelização são ensinadas na igreja, muitas delas pragmáticas, não bíblicas, que não visam isso daqui. Aqui está um modelo bíblico de evangelização. Enquanto se quer discutir em nossa igreja, como se fará agora em julho, uma perda de tempo de uma semana que a gente vai ter com relação a esse assunto, pelo menos, de mulheres pregando, aqui diz, calada, você ganha o seu marido, se você for crente. Se você for crente. Necessariamente, pastor, sabendo a doutrina da eleição, da predestinação, se ele for um eleito predestinado, certamente ele será salvo. E Deus usará o teu testemunho, calada. Calada. Não é que ela nunca possa falar de Jesus para ele, mas veja, ordinariamente, calada, o teu procedimento, tua santidade, tua piedade, calada. O teu marido descrente vê. E você
prega com isso, com a tua piedade. Mas querem isso daqui? Querem isso daqui? Querem não. Não querem não. Vamos inventar aqui modelos, estratégias para poder ganhar os povos lá fora. Vamos ver como é que é a melhor estratégia agora do momento para poder evangelizar. Melhor estratégia. Claro, primeira, anunciar o evangelho de Cristo, da cruz de Cristo. Aliado a isso, viver piedosamente. É assim que se evangeliza. Não estou negando que não possa ter estratégias específicas de observar um campo, um lugar, recursos. Eu não estou falando desse tipo de estratégia. Estou falando de coisas ilícitas que sobrepujam aqui o que Deus ordena em sua palavra. Isso aqui é esquecido, irmãos. Como é que você anuncia as virtudes daquele que você chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Seja piedoso. Temente a Deus. Luz em meio às trevas. E assim você vai cumprir o chamado do Senhor. Eu destaco, encerrando, a expressão: glorifiquem a Deus. O objetivo final não é a tua reputação, não é a minha reputação, mas é a glória do nosso Deus. A transformação visível, irmãos, ela aponta para a realidade divina. O alvo não é convencer pessoas sobre você, sobre mim, mas levá-las a reconsiderar Deus. Aqui existe algo importante de meditar. Aprove ao Senhor, Deus escolheu isso, ser visto através do seu povo. Deus é visto através do seu povo. Isso exige morte do nosso ego, até o reconhecimento indireto deve apontar para Deus. Quando alguém fala: que padrão exemplar que você tem, que conduta, que ética, seja lá qual for o elogio, a admiração, quando ela expressar isso, você vai fazer o quê? Por causa da misericórdia de Deus, por causa da bondade de Deus, por causa de Jesus Cristo, e é para a glória dele. Se a sua vida fosse observada, meu irmão, ela terminaria em você ou em Deus? Se a sua vida fosse observada, ela terminaria em você ou em Deus? Lembra o que nós ouvimos há pouco? Se passássemos por uma observação ainda mais detalhada, alguém nos pastorando ali de perto, para ver se nossa fé é verdadeira, tal pessoa chegaria à conclusão de que a nossa vida é para o Senhor ou é para nós mesmos? Como peregrinos deste mundo, devemos viver piedosamente, meus irmãos, fazendo guerra aos desejos da carne e refletindo a glória de Deus diante dos homens. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Ele nos elegeu. Nos formou como seu povo. E nos ordena agora, ao sair deste culto, após esse culto, a anunciar estas mesmas verdades para a sua glória. Para a sua glória. As boas obras devem trazer glória a Deus. Esse é o nosso objetivo. De todos nós aqui nessa noite que estamos em Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, gratos nós somos, porque nessa noite ouvimos o Senhor falar conosco como fizeste pela manhã, Senhor. O Senhor nos instruiu e nos alimentou 2 vezes no teu santo dia. Obrigado, ó Deus, porque aqui contemplamos a graça, a bondade, a misericórdia, o teu cuidado, a tua providência, o teu amor para conosco. Exortações, admoestações, encorajamento, consolo, tantas bênçãos do pacto, por meio de Cristo. Ó Deus, nos concede o favor para que nós possamos assim, ó Deus, responder em obediência. Nós lamentamos, ó Deus, porque falhamos e pecamos contra Ti. O nosso procedimento não tem sido como deveria ser. Não temos guerreado como deveríamos. Não temos atacado as obras da carne através dos meios de graça. Não temos praticado a abstinência das paixões carnais.
Não temos tido um bom procedimento, um correto, adequado procedimento, exemplar procedimento. Nos perdoa, Senhor. Concede ao teu povo, nos concede, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito, o crescimento na graça, na santidade, na reverência e no temor a Ti, na obediência aos mandamentos. Ao mesmo tempo que nós descansamos no Senhor Jesus Cristo, porque sabemos, ó Deus, que nenhum de nós cumpre nada do que foi pregado aqui perfeitamente. Só podemos ser aprovados pelo Senhor por causa do Senhor Jesus. É por causa dele, Senhor Deus. É por causa do teu Filho, ó Pai, que nós somos assim aprovados por Ti. Eu te peço que abençoe o teu povo, com a graça também de anunciar a verdade do Evangelho quando sair daqui, com palavras e com a vida, com o testemunhar do Evangelho, declarando que Jesus é o Senhor e que não há outro, e ao mesmo tempo tendo uma vida de santidade, de luz em meio às trevas. Te peço por mim, por minha casa, te peço por meus irmãos, por suas famílias. Assim, ó Deus, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.